Outra coisa para ser chamada a atenção em relação ao extrativismo e ao cultivo é que, em relação ao extrativismo, principalmente, a gente tem que cuidar com o local onde a planta que a gente vai coletar está crescendo. Evitar de coletar plantas que estão crescendo em beiras de estradas, beiras de córregos, cursos d'água com contaminação, próximo a lavouras que utilizam defensivos químicos. E então, todos esses locais podem estar sujeitos à contaminação, né? No caso da beira da estrada, os gases do escapamento dos veículos podem também estar depositando contaminantes na superfície da folha, então isso não é bom, assim como plantas que estão submetidas à contaminação do ar ou da contaminação da água. E outra coisa em relação à época de cultivo, a época de coleta das plantas, e dependendo de qual órgão da planta está sendo coletado. Tudo isso depende da espécie e da parte da planta que vai ser utilizada. Então existem regras básicas para a coleta de folhas, quando os princípios ativos que a gente está buscando estão concentrados nas folhas. Existem regras para a coleta de flores, quando os princípios ativos estão nas flores. Da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado com a coleta de cascas, em certas épocas mais adequadas para a coleta de cascas, e também a coleta de raízes. E no caso da coleta de raízes, lembrando que muitas vezes a coleta de raiz leva à morte da planta. Então a gente tem que tomar cuidado para observar que, principalmente no caso do extrativismo, quando a gente está coletando raiz, a gente tem que observar que a gente sempre deixe outras plantas no local, para a gente não levar a espécie a risco de extinção. Então, para que a gente possa usar essas plantas medicinais de forma correta, adequada, a gente tem que seguir esse protocolo de colheita e pós-colheita para priorizar os princípios ativos, evitar a degradação desses princípios ativos e ter mais qualidade do produto final. Então, para a gente fazer esse procedimento da secagem de forma adequada, a gente tem que seguir um passo a passo. Esse passo a passo ele consiste em, primeiro, a preparação da planta, que é retirar toda e qualquer sujidade que tenha com um pano seco e evitar molhar para que não mofe a parte que estiver utilizando, seja ela a folha, caule ou a raiz. O segundo passo é a escolha de um local ideal para fazer essa secagem. O local ele é indicado que seja aberto, que não tenha incidência da luz solar diretamente, um local que seja livre de contaminação e também que não tenha acesso aos animais, principalmente ali animais domésticos ou roedores que possam vir a contaminar o nosso produto final. Sobre o método de secagem que a gente vai utilizar, pode ser feito em colocadas plantas em esteiras, em grades ou então em lona limpa, deixar esse material em presença do ar totalmente circulável. As raízes e as cascas elas podem ser cortadas em pedacinhos menores para facilitar a secagem e também diminuir a incidência de mofo menor, ela vai secar um pouquinho mais rápido. A temperatura ela deve acontecer sempre em temperatura ambiente ou então até 45 graus, pois passando de 45 graus pode haver maior degradação dos princípios ativos, então o ideal é que seja temperatura amena, lembrando que cada planta tem sua temperatura de secagem, mas como estamos falando de um processo realizado aberto, seria interessante seguir esse protocolo. Então o tempo de duração para a secagem das plantas ele varia de espécie para espécie, mas a maioria das espécies leva entre 3 e 10 dias para essa secagem em local aberto. As plantas elas vão estar secas e prontas para utilização quando estiverem quebráveis ao nosso toque, ou seja, quando a gente pegar com a mão, amassar, elas estiverem quebradiças. Não deve ser utilizada ainda plantas que estiverem móveis ou dobráveis, ou molenga, como se diz, né? Pois elas ainda não estão com o processo de secagem adequado. E pode ser que venha aparecer fungo, mofo durante essa utilização.